Olá, gente. Paulo Maués Corrêa. E mais um vídeo aqui no canal. O canal anda meio parado, mas, gente, não é por falta de interesse, é por excesso de trabalho. Muito trabalho, mas esse vídeo aqui é especial e eu não poderia deixar de gravar. É um vídeo para responder a perguntas de estudantes da escola Step by Step. São alunos do meu amigo Joécio Jojoca Lima, que é professor, escritor, palhaço. Palhaço profissional, sério, viu? Não é brincadeira aqui. E o Jojoca desenvolveu um trabalho com um livro meu e a meninada fez uma série de perguntas diante da impossibilidade de eu visitá-las na escola por conta do meu horário de trabalho coincidir com o horário de aula. Nós, o Jojoca e eu, pensamos na possibilidade de eu fazer esse vídeo aqui e um outro também para responder as curiosas perguntas dessas crianças. E olha, gente, eu estou assim de queixo caído para o conjunto de questões, coisa que nem passava pela minha cabeça e que me perguntaram, eu vou tentar responder aqui, tá? O livro é esse aqui, gente. 10 lendas amazônicas para crianças. E são duas histórias que foram trabalhadas neste vídeo aqui em particular. Eu vou comentar a história da Cobra Grande, que é esta que está bem aqui. É um texto de uma página e esse trabalho aqui, gente, aconteceu um negócio bem interessante. Eu dei os nomes dos amigos para os personagens. Esse aqui é um trabalho de recriação de narrativas, portanto não são propriamente relatos, são recriações, né? A ficção. Eu fui inventando histórias e histórias e deu origem a esse texto aqui. O livro inteiro tem esse perfil. E aí, quando eu dei o nome dos amigos para os personagens, o meu amigo Maciste, que é o desenhista, resolveu colocar o rosto das pessoas, né? Então aqui, ó, tem o próprio Jojoca e a Keila Luz, nossa amigona daqui do canal também, né? O Joécio, vou falar rapidinho do enredo da narrativa, é o encontro entre um pescador, o Jojoca é o pescador, e uma imensa cobra grande. Aqui é redundante, mas é só para aumentar ainda mais o tamanho da cobra, né? Uma cobra grande, gente, gigantesca, que apareceu no rio e sorte dele que ele percebeu antes e deu tempo de escapar, porque senão ia virar comida de cobra. Quando ele chegou à casa dele, a mãe ainda chamou a atenção dele, olha. E a fala dela assim, foi a tua Valença. A Valença foi que era noite de lua cheia, né? Deu para que ele visse que a cobra estava se aproximando, tá bom? Então vamos para as perguntas que são o principal aqui, gente. Um abraço para o Jojoca, um abraço para essas crianças curiosas que me encheram de perguntas bacanas. E aqui fica também o convite para o pessoal se inscrever aí no canal, né, gente? Quem não está inscrito, tem um monte de vídeos bacanas e eu espero que vocês gostem. Mas vamos para as perguntas, né? Gente, e aí tem uma série de perguntas que são assim curiosas mesmo. E o Jojoca me mandou, né? São dois conjuntos. O, o primeiro, que é sobre o Boto, veio com o nome das crianças. O segundo veio sem o nome, né? Eu vou fazer aqui do segundo grupo, que é das histórias, das perguntas sem a identificação dos perguntadores. Mas, assim, vai a resposta para todo mundo de um modo geral, né? E no outro vídeo, sobre o Boto, vai a identificação de cada uma das crianças que fizeram as perguntas, né? Então vamos lá, gente. A primeira pergunta é: a cobra grande é macho ou fêmea? Bom, tem cobra grande macho, tem cobra grande fêmea, né? A dupla mais famosa da. Eu vou vendo as perguntas e vai surgindo um monte de ideias aqui, né? Deixa eu pegar aqui um livrinho, que eu vou mostrando, né, para complementar. A dupla mais famosa de cobras, uma macho e a outra fêmea, é a das irmãs Cobra Norato e Maria Caninana. Desse assunto eu tratei neste livro aqui, ó, que é A Lenda da Cobra Norato, tá? Não é um livro infantil, é um livro para os papais, para a mamãe, né, para as mamães, para os irmãos mais velhos, mas, de repente,
eles podem recontar as histórias para os menorzinhos, né? Então, existe macho, existe fêmea, tá bom? Aí aqui, outra pergunta. Por que essa lenda é assustadora? É assustadora porque simplesmente a cobra é gigantesca, né? Imagina, você está distraído navegando no rio e se depara com um monstro daqueles. Não deve ser uma experiência muito tranquila, né? E aí a terceira pergunta. É uma história de terror? Em alguns casos é uma história de terror, em outros é uma história de encantamento, tanto que esse é exatamente o subtítulo do meu outro livro, de mais um livro sobre a cobra grande, que é esse aqui, ó. Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, tá? Porque cobre exatamente essa dupla possibilidade que eu citei, né? É aterrorizante e também é uma história de encantaria, né? Ou seja, que envolve elementos sobrenaturais aqui é ficar soando meio repetitivo, né? Dos encantados, que são aqueles seres sobrenaturais assim que habitam no fundo das águas. É o mesmo caso do boto também, mas a gente vai chegar lá no boto, é no outro vídeo, tá certo? Então, já fizemos essa última, uma história de terror, também. Aí aconteceu de verdade? Sim, várias histórias acontecem assim, de verdade, assim, com pescadores, com pessoas que estão na beira do rio para lavar roupa ou coisa do tipo, tá? E quanto a esse conjunto de possibilidades que remete àquilo que de fato aconteceu, tem um outro livro. Olha, tem um monte de material, viu? Esse livro chamado Histórias de Cobra Grande. Neste livro aqui, eu apresento 10 relatos de experiências de fato verídicas com a cobra grande, pessoas que se depararam com essa cobra, tá bom? Nas suas várias configurações, como cobra gigantesca, como ser encantado, tá certo? Então, esse outro livro ajuda bastante quem tiver curioso em relação a esse tema, tá bom? Então, vamos adiante. Como o rapaz da canoa achou a casa dele? Bom, ele estava muito assustado. A ideia da história é assim: estava colocando as redes de pesca lá e de repente ele viu um negócio parecido a um tronco se aproximar, mas na verdade era a cobra grande. Ele percebeu isso por causa da luz do luar que deixou a coisa mais ou menos iluminada e aí deu tempo dele fugir, né? Então ele perdeu, quase perde a vida, né? Porque se a cobra o pegasse, mas sorte dele que ele não perdeu a memória, né? Por isso que ele achou o rumo da casa dele, tá certo? E aí uma outra pergunta, por que a cobra é tão grande? Então, uma das possibilidades de explicar por que a cobra é tão grande é porque ela já nasceu há muito tempo, né? Então, essa é uma possibilidade. E a outra é porque, como um ser encantado, ela cresce de modo descomunal, né? Essa é uma outra possibilidade, tá bom? Aí tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: qual a cor da cobra? A cobra geralmente é preta, tanto que a expressão boiúna, que é outra forma de se referir à cobra grande, quer dizer exatamente isso. Um boi é cobra e una é preta. Mas também existem outras cores, né? Ela mais rajadinha, assim, existem várias possibilidades, tá certo? Então, vamos para a próxima. Porque os olhos da cobra são de fogo. Aqui não são propriamente olhos de cor de olhos de fogo, são olhos que, refletindo a luz do luar, ficam como se fossem faróis de embarcações. É esse o sentido da história, tá bom? Aí pode dar essa impressão de que a coisa está em chamas, porque também muito antes as embarcações colocavam tinha uma iluminação que não era a iluminação de um farol propriamente, era como se fosse uma lamparina, né? Então, talvez isso possa ter contribuído para essa ideia do fogo também, né? Aí essa pequena mistura de ideias, né? Aí aqui uma outra pergunta: por que todas as histórias são mágicas? Não são todas as histórias que são mágicas, mas a grande maioria, porque remete àquilo que se costuma falar de maravilhoso, né? O conto maravilhoso, que é o conto que traz elementos sobrenaturais, de metamorfose, de, da, da animação do inanimado, ou seja, são
criaturas que não falam, mas podem falar, né, nas histórias. E tudo isso aparece para dar esse ar mágico para as histórias também. E aí não só as histórias de Cobra Grande, né? A Cobra Grande pode aparecer como encantado também. Não foi essa a tônica da história que está no livro que foi analisada na aula, né? Mas a Cobra Grande pode aparecer em forma de gente, assim como o Boto, e pedir para uma pessoa que a desencante, tá bom? Nos outros livros vocês encontram esse conteúdo todo, tanto nesse aqui quanto nesse outro, tá? E também nesse outro, ó, os 3 livros tratam desse desencantamento, da provável desencantamento da cobra grande. Nesse aqui não tem, eu escolhi só essa versão que trata desse encontro entre o pescador e a cobra grande, tá bom? Mas esse aspecto mágico é bem interessante e constante, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Por que a cobra não quebrou o barco do homem? Não quebrou o barco do homem porque se tratava de uma rabeta, né? O que é uma rabeta? É um barco que tem motor. Portanto, o homem saiu rapidamente de onde ele estava. Caso ele tivesse que remar, aí ele correria muito mais risco, porque provavelmente a velocidade não seria a mesma, né? E o que daria a chance da cobra devorá-lo. E ela devoraria e quebraria o barco, destruiria tudo mesmo, certo? Vamos para a próxima. Por que a cobra não saiu da água para comer o homem? Essa é uma questão bem interessante, porque diz a lenda, e aqui são outras fontes, livros do meu amigo Valci Monteiro, por exemplo. Para quem não conhece o Valci Monteiro, ele é autor deste livro aqui, ó, Visagens e Assombrações de Belém, que é maravilhoso também, tá bom? E, olha, até escrevi um livro sobre o Valci, que é esse aqui. Valci Monteiro, O Homem das Visagens e Assombrações. Mas num outro material, nas revistinhas, Lendas e Assombrações e Encantamentos, Visagens e Assombrações e Encantamentos da Amazônia, o que acontece? Lá tem uma história em que a cobra grande engata na areia, e aí ela não avança na terra porque a areia entra assim e fica entre as escamas dela, o que incomoda o bicho, né? Por isso que ela não avança mais na terra, tá certo? Aí, olha, vejo que tem questões assim muito curiosas que vão além da história que eu narrei aqui, né? E isso é muito bacana, mostra que a meninada tá antenada aí, né? Parabéns ao Step by Step por motivar essa curiosidade da meninada, a Jojoca, muito bacana isso. E parabéns às famílias, né, que deixam a criança crescer com essa liberdade de perguntar, né? Isso é muito importante, tá bom? Então vamos para a próxima. Por que a cobra não saiu da água para comer o homem e tal? Isso eu já correspondi. Nós estamos na 12ª. Vejam só, ainda tem muita pergunta. Por que a cobra andava na água toda torta? Aqui não é que seja toda torta, né? É porque o Jojoca deve ter explicado para vocês isso. O movimento da cobra é assim em zigue-zague, né? Isso também foi um dado que fez com que o homem percebesse que não se tratava propriamente de um tronco, como ele pensou a princípio, né? Então vamos adiante. Como a cobra apareceu para comê-lo? Ah, e é que tá, a cobra aparece do nada, de surpresa, prontinha para dar o bote. E aí, se a pessoa se descuidar, ela devora mesmo, tá bom? Porque ela vem das profundezas. Próxima pergunta. Como a cobra se fantasia de tronco? Não é que ela tenha se fantasiado de tronco, é porque ela é muito grossa, que faz parecer um tronco, né? Se confunde com um tronco, e vinha boiando no rio, e isso fez com que o pescador imaginasse a princípio que fosse simplesmente um tronco. Mas ela não se fantasiou em tronco, tá bom? Vamos adiante. Como a cobra sente o cheiro embaixo da água? Bom, aí a cobra deve ter os seus artifícios, né? Para farejar a comida, para farejar inclusive a gente, né? Que pode ser uma provável comida da cobra, tá bom? Próxima pergunta. Qual o tamanho do rosto da cobra? Olha, isso eu não sei te precisar, mas há registros em algumas histórias de que a cabeça da cobra parece um grande pote, mais ou menos assim, o que não é uma brincadeira, né?
É um bicho muito grande, né? Por isso é a cobra grande. A cobra grande existe ou é uma lenda? Ela existe. Existe de várias formas. Existe como uma cobra gigantesca, né? Que viveu muito e que nunca para de crescer, mas também existe como uma lenda, ou seja, como um ser encantado que vem de um outro mundo, um mundo encantado no fundo das águas, para frequentar este ambiente aqui. No caso da cobra norato, por exemplo, assim como o boto, essa cobra norato, que é macho, gosta de frequentar festas para dançar, para, né, tentar convencer alguém a quebrar o seu encanto, seu encantamento, melhor dizendo. Tá bom? Vamos adiante. Onde posso comprar o seu livro? O meu livro, aliás, todos os meus livros praticamente vocês conseguem comprar na editora Pacatatu. Então conversa com o Jojoca aí, que o Jojoca conversa comigo e a gente vê a possibilidade. Eu tenho alguns exemplares aqui. A gente vê a possibilidade de vocês comprarem comigo também. Mas, a rigor, é a editora Pacatatu que representa o meu trabalho como escritor e é lá que vocês podem comprar todos os meus livros. Tá bom? Vamos para frente. Como a cobra grande cresceu? Ela cresceu nos rios da Amazônia, né? São rios geralmente isolados e que permitem à cobra uma liberdade e que são rios também muito fartos em comida, de tal forma que ela pode comer à vontade e só vai crescendo, tá certo? Essa história acontece na vida real? Sim, existem, reiterando o que eu já disse antes, né? Existem vários relatos de encontros entre pescadores e a cobra grande. Né? Aqui uma bem curiosa também essa pergunta. Quantos metros tem a cobra? Olha, existem vários registros. Existem registros ao longo da história de, não dessa história, da história mesmo, da nossa história, né? Ao longo do tempo, de cobras de diversos tamanhos. Cobras de 10 metros, 20 metros, 30 metros, né? Ou maiores até. Então, de tal forma que não há um padrão assim para definir o tamanho da cobra, né? Mas são cobras bem grandes mesmo, tá bom? Assim, de modo comprovado, não tem cobras tão gigantescas a ponto de chegarem a 30 metros, mas existem registros ao longo da história de que essas cobras maiores existiriam, né? Mas só não chegaram os relatos. Não chegou, por exemplo, a pele da cobra, o couro da cobra, coisa do tipo, tá certo? Mas, se a gente for confiar no que dizem os autores de muito tempo, isso aconteceu, né? De encontrar essas cobras gigantescas. Tá bom? Vamos nessa. Como a cobra foi parar embaixo da água e da terra? E aqui são duas configurações. Tem a cobra que vive no fundo das águas e tem a cobra que vive debaixo da terra. É o caso, por exemplo, reza a lenda da cobra grande que tem debaixo da cidade de Belém. Tanto que se ela se mexer, a cidade vai para o fundo. Tá? Essa é uma das outras lendas mais conhecidas também da nossa cidade. Aí quem é a mãe da cobra grande? Deve ser uma cobra maior do que ela, né? Isso, se a gente pensar na cobra como elemento da natureza, mas há casos em que a cobra é um elemento encantado. E aí a mãe pode ser uma mulher comum, que ao dar à luz, em vez de nascer uma criança, nasceu uma cobra, que ela joga no rio. Essa é uma cobra encantada. Esse é o enredo da lenda da cobra Norato, por exemplo, mas aí são duas cobrinhas, tá? E ela joga no rio e as cobras crescem à vontade, tá certo? Então são duas possibilidades, ser uma cobra mesmo ou ser uma mulher. Mais uma. Como nasceu a cobra e se ela muda de pele? A cobra nasceu dessa forma que eu disse, pode ser um elemento natural que nasce de uma outra cobra, que é provavelmente uma cobra grande também, e pode ser um elemento sobrenatural que nasce de uma mulher. E se ela troca de pele, certamente, né? As cobras costumam trocar de pele, mas também ela troca de pele no plano da encantaria. Ela troca de pele, a pele de cobra, pela pele de gente, né? Ela se transforma numa pessoa. Aí é uma metamorfose, tá bom? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui como é que está.
Eita, esse vídeo vai ser grande, né? Mas é porque são muitas perguntas, gente. Eu não posso deixar de responder para os meninos e para as meninas, né? Vamos passo a passo, né? Para brincar com o step by step lá da escola. Aí aqui, a cobra vira humano? Vira. A cobra norato é um exemplo disso. Ela vira humano para solicitar alguém, para pedir alguém, convencer alguém a quebrar o seu encantamento, tá bom? Essa cobra tem ossos e coração? Pode apostar que tem, né? Será que a mãe da cobra grande é maior que ela? Eu não tenho certeza, mas eu desconfio que sim, no caso de ser uma cobra mesmo, não, e não uma mulher, tá bom? Em que ano e mês você fez a história? Gente, esse livro foi publicado em 2023. Foi lançado, acho que em outubro de 2023. E assim, esse texto foi escrito provavelmente em junho, por aí. Porque demora tanto a sair o livro? Porque tem um trabalho de diagramação, para deixar assim um livro bonitão. Tem um trabalho de ilustrações, essas ilustrações são do meu amigo Maciste Costa, né? Então isso demora e depois ainda tem um trabalho gráfico de impressão, né? Então a história foi escrita num semestre para ser publicada no semestre posterior, no segundo, no caso. Tá bom? Vamos nessa. Qual a cor da cobra? A cobra, como eu disse, costuma ser preta, mas pode ser rajada também. Tá bom? Agora eu fiquei enrascado com essa, gente. Qual a idade da cobra? Olha, essa eu não tenho capacidade de responder, mas certamente não é novinha, né, gente? Tá bom? Aí a próxima. A cobra consegue comer as casas só numa mordida? Não, ela não consegue comer as casas, mas ela consegue derrubar as casas, fazer com que as casas, não só as casas, praticamente as ilhas em que essas casas estão, vão para o fundo, né? Se tiver uma casa dentro de uma ilha e a cobra quiser, ela afunda tudo. Ela não devora, né? Mas ela bota para o fundo. Vamos adiante. Quantos quilos tem a cobra? Essa daqui eu não sou capaz de responder. Mas ela não é de fazer regime, viu? Ela devora mesmo o que aparece na frente dela. E aí, qual a altura da cobra? Essa também é uma outra pergunta que eu não tenho como responder, porque eu não tive encontro com a cobra grande, né? Mas certamente ela não é uma minhoca, né? Então deve ser bem grande, gente. A próxima. A cobra comeu, fugiu ou só rasgou as redes de pesca? No geral, a cobra costuma rasgar as redes por conta da potência dela, né? Ela é muito grande. E também quando tem é, peixe preso na rede, é provável que ela coma também. Tá? Essa é uma coisa que é muito mais feita pelo boto, alguns botos, né? Mas a cobra também pode fazer esse tipo de proeza. Aí aqui a próxima. Você já viu uma cobra grande igual da história? Não, nunca vi. Né? Tem alguns vídeos aqui na internet, gente, que tem cobras realmente de tamanho absurdo, né? Mas pessoalmente, assim, nunca tive essa experiência. Também não quero ter, viu? Que deve ser aterrorizante, tá? Tá. Qual o tamanho do dente da cobra? Esse é um outro item que eu não tenho como precisar, mas pelo tamanho da cobra, imagina o tamanho da boca, imagina o tamanho dos dentes, né? Deve ser bem grande, gente. Aí, qual a raça não. Qual a raça da cobra? Ou ela é uma naja? Não, uma naja não, porque ela é uma cobra da Amazônia, né? A naja é uma cobra de outras regiões, mas ela costuma ser identificada como é o nome daquela cobra gigante? É sucuri ou sucuriju, tá? Dessas formas que eu identifiquei, assim, nos relatos das pessoas com as quais eu tive contato e nos registros bibliográficos também, ou seja, nos livros que eu li a respeito, né? A sucuri ou a sucuriju, tá? São dois nomes para se referir a esse fenômeno da cobra grande. Aí vamos para adiante, para frente. Como se faz uma rede de pesca? Uma rede de pesca se faz tecendo. Como se faz um crochê, tem umas agulhas. Eu já testemunhei esse, esse, esse exercício maravilhoso, essa prática maravilhosa. E, por exemplo, eu publiquei aqui neste livro, Viagem a Santarém, né,
esse encontro com um tecelão, assim que a gente chama, né, tecelão ou artesão de redes de pesca. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Olha, aqui tem uma foto. Deixa eu ver se eu enquadro direitinho, olha, das redes de pesca. E aí, deixa eu ver se eu acho a fotografia do seu Zé, que era não é, né? O tecelão aqui de rede de pesca. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês que é muito curioso, gente. Muito legal isso. Eu fiquei super feliz com a curiosidade de vocês. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não quero demandar muito tempo para isso, mas é bem interessante essa questão que foi levantada, né? Aqui, deixa eu achar, gente. Quando a gente. Ah, olha aqui. As agulhas. Isso aqui se chama agulha, né? Que servem para tecer as redes de pesca, tá? Olha só, elas são um tamanho assim bem considerável. Não são coisa pequena não, tá? E aí é bem bacana essa. É muito rápido. O seu Zé estava conversando com a gente e estava tecendo as redes de pesca. Olha, o seu Zé é esse aqui. E era um pescador também, é um pescador destemido, contador de histórias, aparece com várias histórias nos meus livros. Gente boa pra caramba. Um abração para ele se ele estiver vendo esse vídeo aqui. Saudade dele. Tá certo? Então, vamos ver qual que ficou faltando. Tá aqui. Por que o olho da cobra brilhava? Não é propriamente que ele brilhava, ele refletia a luz do luar e aí o reflexo fazia com que se tivesse, assim, se identificasse aquela, como se fosse uma luz mesmo. Tá certo? A cobra grande tinha superpoderes. Essa cobra grande não tinha superpoderes propriamente, porque não era identificada na história como um ser sobrenatural. Mas existem cobras que são sobrenaturais, que é o caso da cobra norata, e de outras tantas que são encantadas e que podem, por exemplo, se transformar em seres humanos. Tá? E aí, vamos para a última questão, última pergunta. Por que ela refletiu a luz da lua? Por causa das escamas dela. As escamas têm uma certa textura que realmente reflete a luz. E aí foi por conta dessa textura que ela ficou, a luz do luar se refletiu na pele da cobra. Tá bom? Gente, este é o vídeo com as minhas respostas para os alunos do meu amigo Jojoca, lá, Joécio Jojoca Lima, que é escritor também, tem uma obra, tem textos aqui, vídeos aqui sobre a obra do Jojoca, viu? Fica o convite para vocês conhecerem, lives da gente batendo papo. Então, gente, tem aqui este livro, e deste livro foi comentada nesta oportunidade a lenda da cobra grande a partir das perguntas dos alunos do Jojoca, alunos e alunas, pequenos curiosos que me deixaram super feliz com esse conjunto de questões, assim, algumas inusitadas, assim, maravilhosas, tá certo? Então, gente, gratidão, um abraço para toda a meninada aí da turma do Jojoca, da meninada do Step by Step, e fico aqui reiterando o convite para vocês conhecerem mais vídeos aqui do canal, se inscreverem, deixarem o seu like, seu comentário, né? E vamos que vamos, mostrem os vídeos para os pais, e, enfim, o vídeo é nosso e divulguem, tá certo? Um abração, gente, até a próxima.